Pô, eu queria que você falasse um pouco lá do esporte, porque eu sou esportinguista, né? Meu gajo. Eu também. A 6 minutos do fim, no seguimento deste pontapé de canto, Ricardo salta melhor do que todos e faz o único gol da partida, dando a vitória ao Sporting. Eu tenho um carinho enorme por esse clube, tenho uma torcida maravilhosa, mas lá aconteceu algumas coisas, né? Lá também, Zico, o presidente era uma pessoa legal, mas assim, sonhador. Eu fiquei lá 7 meses sem receber, foi difícil. Foi difícil. Foi, sério. Estava vivendo bem, hein? Que beleza! Deve ter recebido muito antes para poder ficar. Ficamos... E outra coisa, eu já fui para sacanagem logo. No primeiro mês eu recebi 1 ou 2 meses, depois no terceiro mês eu falei, gente, eu vou comprar um bolo e uma vela e vamos ver quantas velas vai. Aí chegou a 7 velinhas. Eu levava o bolo, as velas, 4 meses, o cara cantava parabéns. Vamos embora. Aí o cara fez uma entrevista comigo, eu falei, isso aqui ficou muito marcado em português, essa minha frase, que eu falei, isso aqui esse dinheiro aqui é igual que o presidente falava, não, opa, o dinheiro vai chegar, e não chegava. Aí eu não aguentei, um dia o cara veio perguntar a mim, eu digo, amigo, isso aqui é igual pé de cobra, a gente sabe que tem, mas não vê. Então está se arrastando. Pior que é verdade. E a gente fica... realmente, às vezes, o pessoal pensa, o cara vai para a Europa e tal, aí acha que tudo são flores, que é ótimo contrato e tal, e não sei o que lá, e quando chega lá, os problemas, às vezes, são até piores do que ficando no Brasil, né? E, Zico, tem muito pior, e eu passei momentos difíceis mesmo, mas, assim, foi bom, principalmente pela torcida. Hoje eu sou torcedor de esporte, sempre falei isso, adoro a torcida. Esse ano está muito bem, né? Talvez seja campeão invicto do Campeonato Português, e eu fico muito feliz. E a gente tinha uma coisa, Zico, que é muito diferente da rapaziada de hoje. Eu falo muito que vocês foram pioneiros, né? Falcão, você, toda de jogadores brasileiros, mas a gente tinha um problema grave, que um pouquinho antes de mim era você, só podia jogar 2 estrangeiros, Zico. A Inter de Milão, ela foi campeão com o Mourinho, se eu não me engano, não tinha um italiano. Nenhum italiano. Nenhum. Zico, o italiano que tinha era o Materazzi, que era reserva. Exatamente. Zico, e outra coisa, o sofrimento nosso era tanto, eu sou um estrangeiro. Para eu entrar, eu ficava no banco, eu teria que entrar no lugar de outro estrangeiro. Outra coisa, mais grave ainda, o francês era estrangeiro na Itália. O italiano era estrangeiro, né? Gente, eu falo... Na Udinese tinha eu e Edinho só. Não podia, na época, na Itália, não podia, no clube, não podia ter mais dos 2 mesmo. Você não podia ter um terceiro ou um quarto que pudesse entrar no lugar do outro estrangeiro, não. Você só podia, para cada jogo, inscrever os 2 estrangeiros. Entendeu? O Real Madrid, quando eu fui, eram 3, mas assim, qualidade, e era tudo muito difícil. Por isso que eu estou te falando, hoje a facilidade de você jogar na Europa é muito maior. Então, e outra coisa que eu falo muito bem, raramente um jogador nosso ia e voltava. Por quê? A gente ia muito mais experiente. Você foi para a Europa com quantos jogos da Libertadores? Com quantos campeonatos brasileiros nas costas? Você saiu daqui pronto. O jogador hoje sai muito jovem. Que jogador jovem é protagonista hoje no futebol brasileiro mundial? Assim, sai jovem e hoje esse cara não tem. Você saiu pronto, Edinho saiu pronto, eu saí pronto, a gente saía pronto. Hoje a gente vendo o jogador, o Vinícius Júnior está há 3 anos. Esse ano que deu uma melhora. Né? O próprio Neymar, quando saiu, mesmo sendo jovem, mas já saiu disputando o Mundial, ganhando Libertadores e tudo. Era jovem, mas pelo menos já tinha uma bagagem grande. Você vê o William, por exemplo, que saiu sem jogar 10 partidas no time profissional daqui, do Brasil, do Corinthians. Exato. Exatamente. Você vê o Coutinho, saiu do Vasco, sofreu os 2 primeiros anos, 3 anos. Não jogou na Europa. Foi para a Inter de Milão, não jogou, foi emprestado para a Espanha. Enfim, é muito difícil. Então, eu acho que a gente saía mais preparado, a gente saía com mais bagagem de jogos internacionais, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de jogos pela seleção. Né? Por isso que você... Eu acho que foi o primeiro ano que você foi o artilheiro já na Itália.
O vice-artilheiro já foi o primeiro ano, né? Foi, primeiro ano, 83, 84. E no time considerado pequeno. Um time considerado... Né? O Napoli era um time pequeno antes da chegada de Maradona. Claro, estava muito mal, cheio de problemas lá. Agora, a gente falando de Europa e tal, você foi um dos maiores clubes da história do futebol mundial, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que é lá o Real, porque a gente tem uma ideia do aproveitamento, por exemplo, de ex-jogadores para trabalhar no clube, para ser o marketing, tal, toda uma história. Então, isso é bom o pessoal saber que, às vezes, o clube não tem um jogador só para ser o jogador, e também, se ele tiver a capacidade ou quiser, possa ter uma sequência pós parar de jogar, né? É claro, você está aí o grande exemplo, onde você está no Japão por tudo que você criou e o respeito que o japonês e o mundo tem por você. O Roberto Carlos hoje representa tudo isso para a gente. Para mim, um dos maiores, se não o maior lateral de todos os tempos, o Roberto Carlos. Então, está lá no Real Madrid. O Marcelo, quantos anos? Então, eu te falo de orgulho. Teve 2 clubes que eu passei, que eu sempre falo em termos de organização. Eu não peguei igual esses 2 clubes. Um foi o São Paulo, o outro foi o Real Madrid. Temos não só de pagamento, mas da seriedade de tudo. Quando eu saí do São Paulo para o Real Madrid, falo de coração, São Paulo não devia nada ao Real Madrid, pela estrutura que se tinha e que já estava formando. Hoje o Real Madrid é uma coisa gigantesca, então é um orgulho que eu tenho, né? Agora, também tem uma coisa, o grande time daquele momento não era o Real Madrid, eram os times italianos, quando eu fui. Eu acho que era a Inter de Milão, com os alemães, né? Mas o Real Madrid sempre foi essa potência, onde você chega. O carinho do torcedor, as Champions que foram conquistadas antes. Então, o Real Madrid é tudo isso que se fala assim, Zico. É tudo isso que se fala, a pressão, é difícil jogar lá. E eu tive a felicidade de uma coisa. Quem me contratou, ele falou, foi o presidente na época, que me viu jogar até com o Falcão, que era o treinador. Ele me viu jogar a Copa América no Chile, e ele me viu e disse, a gente está precisando de zagueiro, vamos contratar esse zagueiro. Então, todos concordaram, e depois de mais de 30 anos, se eu não me engano, eu fui o primeiro brasileiro a ser convocado. Então, eu abri um pouco essa mística de futebol, de jogador brasileiro no Real Madrid. Ele não existia, Zico. Fazia mais de 20 ou 30 anos que ele não tinha jogador brasileiro. Aí eu vim, aí depois abriu, viu o Vitor, lateral do São Paulo, o Sávio, Roberto Carlos, toda uma geração. Mas, assim, o Real Madrid, para mim, é um dos grandes orgulhos. Quando eu tive a proposta do Real Madrid, eu tinha 3 propostas. Mas, quando eu fiquei sabendo do Real Madrid, eu falei, eu quero ir para o Real Madrid. E digo que fiquei muito feliz de ter ido para o Real Madrid.